Oi, galera, tudo jóia? Seguinte, vamos falar hoje sobre aulas de jazz. Como sempre me perguntam muito sobre minha maneira de dar aula, o sistema, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Lembrando que eu adquiri, sem fugir um pouco, sem fugir muito da metodologia mundial, é claro, quem sou eu, né? É, eu adquiri uma maneira de trabalhar, criei uma forma de trabalhar sempre visando a saúde do aluno acima de tudo, né? A performance ela vem em segundo plano quando eu priorizo a saúde dele para adquirir tal performance. Eu divido as minhas turmas em iniciante um e 2, intermediário um e 2. Quanto tempo o aluno vai ficar em cada módulo? Isso varia, vai de acordo com a evolução do grupo. Pode ser que o ideal seria que fosse um ano, mas pode ser que ele fique mais tempo em cada módulo, vai de acordo com o desenvolvimento do grupo e, por vezes, o desenvolvimento particular. E também existem casos de alunos que não querem sair de determinado módulo. Eles estão ali para se divertir e ali eles querem ficar. Então, tudo bem, sem problemas. Assim, a turma de iniciante um eu vou sempre trabalhar o alongamento focado em fortalecimento e flexibilidade. Porém, uma das duas situações, elas vão ser mais fortes na minha aula. Tudo depende do meu objetivo. Então, assim, eu vou fazer um planejamento daquele semestre, isso para todas as aulas, tá? Eu vou fazer um planejamento daquele semestre com um objetivo específico para aquela turma para desenvolver algo específico. Flexibilidade, fortalecimento, explosão, expressão corporal e assim vai. E aí, dentro desse objetivo, eu vou fracionar as minhas aulas, dividir as minhas aulas para atingir a minha meta. No caso, eu estou lá fazendo o meu alongamento e o meu aquecimento vai depender justamente desse meu objetivo. Se ele vai ser focado mais em flexibilidade ou em fortalecimento. Lembrando que ambas as coisas existem. Dali, eu parto ou para exercícios de solo ou para diagonal, certo? Iniciante 1. Nas diagonais, eu vou trabalhar nessa ordem: soltura de pernas, e aí eu vou trabalhar noções de giro, iniciar as noções de giro. Normalmente no iniciante 1, eu volto para o centro para trabalhar essa iniciação aos giros. E aí vou dividir os exercícios, a gente vai começar a trabalhar equilíbrio para os giros no centro. Aí eu volto para a minha diagonal e repito algumas coisas que eu apliquei no centro, fazendo com deslocamento na diagonal da sala. Depois disso, eu começo a trabalhar a iniciação para os saltos. Lembrando que eu ainda não vou saltar, porque o aluno não tem a musculatura pronta para isso, né? Ele não tem força o suficiente nas pernas para sustentar o próprio corpo e não machucar o joelho ou a articulação do tornozelo. Então ali eu seguro ele um pouquinho. Até o final do ano, ele já vai estar sendo iniciado ao salto sim, e ele já vai estar girando sim, né? Lembrando que na primeira aula de giros o aluno já vai girar, até por uma questão de motivação. Mas ele não vai estar 100% bem, né? A gente tem todo um trabalho para fazer. E aí a minha aula de iniciante 1 segue mais ou menos esse padrão. Ela é bem básica, focando mesmo a preparação do corpo do aluno para ele não se machucar. No iniciante 2, eu mantenho a ideia do planejamento no aquecimento, focando flexibilidade ou fortalecimento. Naquele semestre, naquela semana, depende de como eu dividir esse meu planejamento. E aí vou, a mesma ideia de chão, ou flexibilidade, ou fortalecimento, vou para as diagonais e aumento a quantidade de exercícios de soltura de perna e aumento a quantidade de variedade, a variedade de noções de giro, né? E aí ele já está saltando, ou deveria estar saltando. Os giros a gente pode trabalhar o under ou o underdone, ambas as coisas. Tudo é uma questão de desenvolvimento particular daquela turma específica. E os saltos ele já deveria estar com o corpo preparado para saltar, né? Aí vai muito da turma. Lembrando que tanto no iniciante 1 como no iniciante 2, eu vou trabalhar as noções de dança mesmo, de expressão corporal, de agilidade, de memorização. Eu vou trabalhar mais para o segundo semestre.
porque no primeiro semestre ele ainda não sabe como se comportar, ele não sabe nada, ele está bem perdidinho. Então é bem complicado isso. Mas como a gente normalmente tem um espetáculo de final de ano, onde inclusive os iniciantes e todos os alunos da escola participam, então é aí que eu venho com a ideia de começar a trabalhar agilidade e memorização das sequências. No Iniciante 2, eu já posso trabalhar com junção de sequências, né? Mesmo no primeiro semestre, sequências pequenas, para que ele também já trabalhe essa ideia de memorização, de agilidade, de reflexo com as sequências em si, certo? Até aí, tudo muito básico, tudo muito simples, mas preparando o aluno para dançar de verdade. A aula de jazz ela é uma aula de alto impacto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, porque senão é carreira curta para o aluno. Tem aquele aluno que quer ser dançarino de jazz de verdade, e tem aquele aluno que está ali para se divertir ou até para cuidar do próprio corpo. E aí você vai lá e arrebenta o corpo dele. Tipo, não rola, né? Então vamos com calma. E aí, para o intermediário, já passei por todo aquele processo de aquecimento, sendo que eu vou trabalhar bem forte, tanto a flexibilidade quanto o fortalecimento, e aí tanto em pé quanto no chão, aí fica ao critério do professor, ou do planejamento daquele dia até. E aí, antes de ir para o trabalho das diagonais, eu vou para a barra. E aí eu trabalho sequências de plié, os battements, enveloppés, retirés, e toda a flexibilidade eu também trabalho na barra em sequências coreografadas no intermediário 1. Então as sequências já começam a ficar coreografadas e eu posso também no aquecimento estar trabalhando com algumas sequências mais curtas de também já coreografadas no aquecimento. Aí fica a critério no intermediário 1. Vai depender de como a sua turma desenvolveu. Eu tive turmas que no intermediário 1 eu não consegui coreografar toda a aula, porém eu tive turmas que super de boa coreografei a aula inteirinha. Então vai muito de acordo com a turma específica, tá? Eu faço todo esse trabalho na barra e aí vou para os exercícios nas diagonais, onde o meu intuito continua sendo a explosão, soltura de pernas, os giros, os saltos, continuo trabalhando isso. A diferença é que a quantidade, a variedade desses exercícios mudam e eu também começo a trabalhar, posso optar por trabalhar coreografado ou trabalhar cada semana uma sequência diferente, fazendo junção de movimentos também, as variedades fica aí é sempre de acordo com aquele teu objetivo da aula. No intermediário 2, obrigatoriamente, eu coreografo a aula, do início ao fim. Do início ao fim, sem pausa. Então, toda a parte de aquecimento, alongamento, fortalecimento, as sequências de barra, de centro, os exercícios diagonais são todos coreografados. No intermediário 2, normalmente as músicas inteiras, certo? Isso é uma opção minha de trabalho. Então, eu vou sempre nessa crescente para chegar no intermediário 2 com essa meta, com esse foco. No intermediário 1 e no 2, na galera do intermediário, eles têm que estar fazendo grandes sequências já. Né? Então, qualquer um desses dois níveis, eles também fazem sequências. Aí, nesse caso, sequências de dança, para trabalhar a dança especificamente, normalmente por semana uma sequência diferente, por aula uma sequência diferente, além de tudo que eles já têm de conteúdo na aula, né? O intermediário, na verdade, eu começo a trabalhar a expressão corporal aliada a toda a técnica que eles adquiriram no iniciante, ou deveriam ter adquirido. Então, no intermediário, eu começo a trabalhar a expressão corporal, a ideia de contração e expansão de movimentos. E lá no iniciante, eu preparei o corpo deles para dançar, entendeu? Não que eles não vão dançar, claro que vão, mas de uma maneira mais centrada, mais controlada. As respirações, tudo, a gente tem um trabalho um pouco mais lento de tudo isso. Eu admito que acaba sendo um trabalho um pouco mais lento de evolução, porém é um trabalho que eles chegam lá no avançado sem nenhuma lesão. Isso é garantido se você se preocupa muito com esse foco. Então, por mais que a performance deles seja um pouco mais lenta em evolução, a gente garante a qualidade dessa performance lá no final, né? A qualidade de saúde do físico deles lá no final. Então, eu optei por isso. Não me adianta ter um aluno arrebentando no primeiro ano e ali ele morrer para dança, sabe? Então, eu optei por essa linha. De um modo geral, é assim que eu trabalho, de uma maneira bem sucinta. Se vocês quiserem, eu posso descrever nível por nível, em vídeos separados, realmente como funciona o conteúdo.
Aí fica a critério de vocês, vocês podem me pedir e a gente vai conversando, certo? No mais, espero que tenha clareado um pouco a ideia do meu trabalho com vocês e fico por aqui, certo? A gente se fala, um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.